Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos viajar no tempo até um dos momentos mais decisivos da história mundial, a Revolução Francesa, mas não se preocupem, não será uma aula chata. Vamos descobrir juntos como um país inteiro se levantou para derrubar um sistema de séculos e reescrever as regras do poder. Vamos imaginar a França no final do século XVIII. É um lugar de contrastes absurdos. De um lado, temos o Palácio de Versalhes, com festas luxuosas, onde a nobreza e o clero vivem uma vida de privilégios e isenção de impostos. Do outro lado, nas ruas de Paris e nos campos, a grande maioria da população, o chamado Terceiro Estado, enfrenta uma realidade brutal. Pense comigo, você trabalha duro o dia inteiro, mas mal consegue comprar pão para a sua família porque os preços não param de subir. Enquanto isso, o rei Luís XVI e a sua corte gastam fortunas, a fome é generalizada, o desemprego é alto e a sensação de injustiça cresce a cada dia. O povo francês não era apenas pobre, ele se sentia abandonado e humilhado por um sistema que só beneficiava uma minoria. Essa mistura de desespero e raiva era um barril de pólvora prestes a explodir. A gota d'água veio quando o governo, afundado em dívidas, tentou criar mais impostos. E adivinha para quem? Para o povo, claro. Em 1789, representantes do Terceiro Estado decidiram que já bastava. Eles se reuniram e se declararam à Assembleia Nacional, jurando não se separar até que a França tivesse uma nova Constituição. Era um ato de desafio direto ao poder absoluto do rei. A mensagem era clara. A soberania não vinha mais de Deus para o monarca, mas sim do próprio povo. A tensão em Paris era palpável. Boatos se espalhavam, a agitação tomava conta das ruas. E então, no dia 14 de julho, algo extraordinário aconteceu. Uma multidão furiosa marchou em direção a uma antiga fortaleza medieval, usada como prisão política. A Bastilha. Para o povo, a Bastilha era mais do que uma prisão, era o símbolo máximo da tirania do rei, um lugar sombrio que representava a opressão. A tomada da Bastilha foi um evento caótico e violento, mas seu impacto foi gigantesco. A notícia se espalhou como fogo, mostrando a todos que o poder real não era invencível. A fortaleza caiu e, com ela, o medo que paralisava a nação. O 14 de julho se tornou o marco zero da Revolução, um dia que até hoje é celebrado como o feriado nacional da França. Era a prova de que, quando o povo se une, ele pode derrubar até os muros mais altos. Com o sucesso da queda da Bastilha, a Revolução ganhou uma força imparável. Inspirados pelos ideais do Iluminismo, os revolucionários começaram a demolir a antiga estrutura social. Uma das primeiras grandes medidas foi a abolição dos privilégios feudais. Imagine, por séculos, os camponeses eram obrigados a pagar taxas absurdas aos seus senhores. De repente, essa obrigação desapareceu. Foi uma mudança radical na vida de milhões de pessoas. Logo em seguida, a Assembleia Nacional proclamou um dos documentos mais importantes da história, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Este texto afirmava que todos os homens nascem livres e iguais em direitos. Pela primeira vez, conceitos como liberdade de expressão, direito à propriedade e resistência à opressão foram formalizados como direitos universais. As palavras liberdade, igualdade e fraternidade se tornaram o lema da Revolução, um grito de esperança que ecoaria pelo mundo. Enquanto isso, o poder do rei Luís XVI diminuía a cada dia. Ele e sua família tentaram fugir do país, mas foram capturados e levados de volta a Paris, agora como prisioneiros de um povo que antes governavam. A monarquia, que por tanto tempo pareceu uma instituição inabalável, estava com os dias
contados, a Revolução entrava em uma nova fase, ainda mais intensa e imprevisível. O rei seria julgado não como um soberano, mas como um cidadão comum acusado de traição. O julgamento e a execução do rei Luís XVI, em 1793, foram um divisor de águas. Ver um monarca, antes considerado um representante de Deus na terra, ser guilhotinado em praça pública foi um choque para a França e para toda a Europa. A Revolução provava que não havia mais volta. Com o fim da monarquia, a França se tornou uma república. No entanto, este período foi longe de ser pacífico. A nação mergulhou em uma fase de instabilidade e conflitos internos, conhecida como o período do terror. Liderado por figuras como Robespierre, o novo governo revolucionário perseguiu brutalmente qualquer um considerado inimigo da revolução. A guilhotina, que havia executado o rei, agora trabalhava sem parar. Milhares de pessoas, incluindo antigos revolucionários, foram mortas. Era um tempo de medo, paranoia e violência extrema, onde a busca por uma sociedade perfeita levou a atrocidades. Apesar de todo o caos e da violência, é impossível negar o legado transformador da Revolução Francesa. Ela mudou para sempre a maneira como entendemos o poder. A ideia de que um governante tem o direito divino de mandar foi substituída pelo conceito de soberania popular. Ou seja, o poder emana do povo. Essa foi uma mudança de mentalidade que inspirou inúmeros outros movimentos por independência e democracia ao redor do mundo, inclusive aqui na América Latina. A Revolução também nos deixou um legado de direitos e cidadania. Muitos dos direitos que consideramos básicos hoje, como a igualdade perante a lei e a liberdade de pensamento, foram consolidados durante esse período. Ela mostrou que as estruturas sociais não são permanentes e que as sociedades podem e devem se reinventar quando as desigualdades se tornam insuportáveis, assim como em outras grandes viradas históricas que exploramos aqui no canal, da queda de impérios a profundas transformações sociais. A Revolução Francesa é um exemplo poderoso da capacidade humana de lutar por um futuro mais justo. Mais do que um evento político, foi um marco na longa jornada da humanidade, em busca de justiça, participação e, acima de tudo, dignidade. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem pela Revolução Francesa. É uma história complexa, cheia de luzes e sombras, mas fundamental para entendermos o mundo em que vivemos hoje. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.